Bom dia a todos. Bom dia. Nós vamos usar hoje os materiais de robótica? Isso. Vamos lá. Tá, eu vou lá pegar então. Beleza. Bom dia a todos. Oficialmente estamos hoje no nosso quarto encontro, né? Falaremos hoje sobre circuito elétrico e portas digitais. Se a Daiane puder deixar teu áudio desligado. Isso, beleza. Obrigado. Pega só, Daiane, só a placa do Arduino, o cabo USB, tá? É o que precisa para pôr hoje, beleza? É óbvio, tem que estar com um Note lá, um computador. Ok, gente? Então vamos à nossa tarefa de hoje. Vamos apresentar aqui, fazer nossas considerações iniciais, compartilhar. Eu gostaria que vocês levantassem a mão, deixa eu só dar um pausa aqui. Levantassem a mão quem não é da área de física ou da robótica, ou seja, quem nunca viu robótica, está chegando esse ano na robótica. Aline, beleza? Mais alguém? Tayane, beleza? Tayane, se tu puder acionar tua câmera aí, para você não ser prejudicada no tempo do BI. Tayane, quem mais? Pablo também. E é isso? Os três? Então, Pablo, Tayane e Aline, aí esse é o momento de nós conversarmos com relação a alguns conceitos da física no campo da elétrica, que são extremamente importantes, né, para a utilização da robótica aqui. Aos demais que conhecem, a gente vai pedir que tenham um pouco de paciência, e se quiserem contribuir, né, com as perguntas, se por acaso vierem, fique à vontade, tá, gente? Marcelo, eu sou físico, mas eu nunca dei aula de robótica. Tranquilo, mas você vai lembrar dos conceitos lá da física na parte elétrica, né? Tranquilo, beleza. Eu também sou da área da física, só não trabalhei com robótica. Tranquilo. A Aline, que levantou a mão também. Eu sou de biológicas. Tem um pouquinho de física ali no 8º ano, né? Mas... Não, tranquilo. Então vamos refinar esses nossos conceitos aí, né? Então está aí sendo apresentado na nossa telinha. Se você quiser clicar aí no pino, que tem um pino ali, né? Em que você deixa a tela maximizada, pode ficar à vontade, tá, gente? Aquele pino de marcar, né? Acho que o nome do ícone é marcar. Então tá aí, roteiro 4, essa semana vamos até... Eu, no caso, né, como formador, temos mais uma formação hoje à noite, que vai ser exatamente igual a essa. Tem formador que vai fazer amanhã. Então, até amanhã nós temos esse roteiro 4, tá, gente? Relembrando, né, gente? Inclusive, acho que vocês devem ter recebido hoje ou ontem à noite uma mensagem sobre a questão da implementação, tá? Mas retornando, tá, gente? Estritamente proibido a participação do cursista enquanto está dando aula ao mesmo tempo, ou se for uma pedagoga atendendo alguém no horário da formação, tá, gente? Aqui da BO, né? Mantenha a câmera aberta e nos nossos encontros de robótica, que é essencialmente prático, tenha o equipamento na mão aí, né? O kit, hoje só vamos usar a placa Arduino e o cabo USB, e mais o Note, né? Que precisa dos nossos softwares, que nós passamos na aula passada para vocês. Relembrando, né, alguns combinados sobre plágio, né, cuidado na implementação, não copie de ninguém, não passe seu projeto para ninguém também, a não ser que seja como forma de modelo, mas não como cópia fiel. Plágio dá confusão na certa, tá? O e-mail que vocês receberam dos tutores com relação justamente à implementação, tá? Tem toda lá umas orientações para quem está no núcleo, ou está na sede, ou está sem a turma de robótica. Então, tá lá todas as orientações de como você pode implementar, tá? Aí, uso do computador, né? Câmera aberta, né? Câmera fechada sem justificativa plausível, aí vai dar problema na frequência. E vamos hoje até 9h40. Hoje o assunto é bastante relevante, né? Para iniciar, então, nossa conversa, vamos passar para vocês aí um lembrete da nossa 2 avaliações, né? Então, dia 19 de abril,
é bom que já esteja lá no Classroom o seu plano de aula. Aproveitei que semana que vem a gente não vai ter aula, né? Não vamos ter encontro. Vamos estar num treinamento de formadores e a implementação até o dia 20 de maio. Portanto, plano de aula menos de um mês ainda. E implementação máximo 2 meses. Tranquilo? Só relembrando aí vocês, tá? O nosso encontro de hoje chama-se Portas Digitais e Circuito Elétrico. Então, quem não é da área, né, que nem a Aline é da biologia, aqui a gente vai entender alguns conceitos, alguns termos e alguma simbologia, tá, Aline? Que vai nos ajudar aí. Vamos passar para vocês aí o Geniali. Este é uma gamificação. Deixa eu passar para vocês aí o link. Fiquem atentos que em cada missão vocês vão ter um código. Esse código, no final, ele deveria ser usado num cofre, antes de você digita a senha, né? Só que já percebi lá que a última telinha você não consegue digitar. Mas tudo bem, as perguntas iniciais são relevantes. Então, 8h10, 5 minutinhos, vocês conseguem resolver isso aí, ou menos. Professor, eu não sei algum conteúdo. É essa a ideia, né? A gente entender os conceitos aí. Beleza? Então, clica no link que está no chat. E se divirtam aí, né? Beleza, dá um. A Aline está aí, né? Daiane, não vi. Daiane tá aí? Acho que tá, né? Tá sim, tá. Tô, professor. Desculpa. Tá sim. Edilson. Não vi. O Liese tá doente, gente. Ele tá no hospital. Pois, manda um joinha pra ele lá, uma melhora, tá? É bom a gente ficar recebendo boas mensagens, né? Grace tem, tá? Leonardo foi remanejado. O Mário tá aí. O Pablo tá aí. Regiane. Você, Regiane, tá ali. Estou aqui sim, professor. Sim, tô vendo ali. É que eu tive que... É que o meu notebook está dando problema, professor, daí por isso que eu abri as duas telas. Beleza. Thiago foi remanejado. Está conosco o Jackson. Enquanto estão fazendo aí, vou perguntar para o Jackson se você entrou lá no Classroom, Jackson. Vou te passar do link para você entrar lá. Só confirma. Entrei Tá. sim, estou no grupo também, tá? Beleza. Eu só realmente vou ficar devendo hoje o Arduino físico, vou ter que fazer pelo Tinkercad se não tiver problema, senão eu posso fazer outro momento. Não, tranquilo. Lembra que vai ficar gravado nossa reunião? E depois, Jackson, se você quiser rever aí a filmagem, né, a gravação, o link eu vou colocar lá no Classroom, na turma aí lá, né? Tu também tá no nosso grupo, né, do Zap. Além, beleza, tranquilo. Mas não, Aline? Professor, eu não estou conseguindo numa questão. A tanta dos alternativas está parecendo que você falhou nessa missão. Não é possível avançar. Qual delas?
Ah, é o das portas lá. Peraí, deixa eu tentar aqui. Só um O pouquinho. meu também deu O isso, seu mas A minha depois... também. configuração A minha das também portas tá como assim. entrada ou saída. Deixa eu ver se eu passo outro link, então. Mas depois, se você testar de novo, ele dá certo. Eu acho que... Eu vi que esse jogo é bem legal, mas tem um bugzinho no final, eu percebi lá, que ele não deixa você digitar o código. Mas tranquilo. E só para a gente fazer uma gamificação aí, Professor, relacionado... Pois não, Mário? o meu deu para... Ele não deixou digitar o código com o mouse, mas depois ele apareceu uma tela e eu digitei pelo meu teclado e deu certo. Ah, legal. Só não fala o código para a galera aí, tá? Tá. No final de cada missão, gente, bem embaixo, no rodapé da janela, à esquerda, mais ou menos, tem lá, código da missão completada, né, Mário? Vou chutar, número 9. Segunda missão, número Isso. 7. Terceira missão, número 5. Daí no final, abre uma janelinha lá para você digitar o código, enfim, depois vai dar um congratulations lá, né? Então, isso aí. O professor, o senhor pode mandar de novo o link? Sim, claro. Obrigada. Vamos passar aí. Ctrl C, Ctrl V. Tá aí. Muito bem. Relembrando, né, gente, que o BI, ele captura a sua presença pela câmera aberta. Então, se você está com alguma dificuldade aí com a câmera, você avisa a gente aqui, pois senão não tem como eu te defender depois, tá? Bom dia, Rosemary. Não te vi você antes ali? O pessoal foi entrando. Tudo bem? Bom dia, professor. Tudo Bom bem? dia. Bom dia, pessoal. Acho que a Regiane também não tinha visto ela chegar. Bom dia, né, Regiane? Também está com 2 telinhas aí. Para quem chegou depois que eu comecei a falar, vocês estão vendo que uma das telinhas aí de participantes é uma placa Arduino em funcionamento, né? Essa é a atividade de hoje, na prática, né? Todos conseguiram? Tem alguém que ainda está fazendo? Eu não consegui, professor. Não consegui sair daquela página. Atualizei, comecei de volta, mas chega ali e dá erro. Você está usando o Note ou o celular? O Note. Porque o link é o mesmo, né? De repente você tenta clicar numa posição diferente que tu consegue. Não? Se quiser compartilhar a telinha aí para nós dar uma olhadinha, meio rápido, pode compartilhar. Daí tem mais uns 5, 6 aqui para nos ajudar. Mais, inclusive, né? 4, 5, 6, 7, 8. Mais uns 10 para te ajudar ele. Tá. Aqui, ó, no tentar novamente, tá? Tanto qualquer uma das duas, né, que eu vá, ó, você não poderá avançar, tentar novamente. Tá, mas você está apresentando a tela do Classroom. Oi? Você está apresentando a tela do Classroom. Ué. A tela que você está apresentando não é a tela do jogo, é a tela do Classroom. Tá, então deu erro ali, peraí. Escolher a janela daí, no caso, para compartilhar. Consegui. Isso. Vamos lá, Mário. Você que conseguiu? Quem mais conseguiu aí? Ó. Não posso avançar. Ó, na outra opção também não dá. Vamos ver. Volta um pouquinho, mais devagar, tá? Função que é responsável... Só um pouquinho. Vamos ler ali a pergunta. Função que é responsável pela configuração das portas. É o pin mode. Ah, tem que escrever. Por não, isso que não, tem que você escolher uma das 3 respostas da direita ali, tá? No caso dessa pergunta aí, é o pin mode. Tá, entendi, porque tá aqui em cima. Agora que eu vi que tem... Eu tava só nessas duas ali.
Não, é de cima ali. Entendi. Tá, depois tanto. Ah, então tá, agora sim. Depois tu termina Porque ali. Tá? eu não consegui enxergar, tava só nas de baixo. Beleza, Entendi. É. professor? Onde que cai na conta essa grana aí? Como? Onde é que cai na conta essa grana? Ah, pois é, boa pergunta, Jackson. Boa pergunta. Professora, eu estou respondendo lá que é o PinMode, eu já tinha respondido, até coloquei as outras para ver se passava, mas ele continua dizendo que está errado e não passa para frente. É, mas os nossos aqui passa, Grace. E detalhe aqui, não sei para vocês, para mim, uma das questões já estava meio que de cara, estava já com a resposta. Maximizada ou no meio, né? Mas tranquilo, gente. A ideia aqui é a gente dar uma relaxada, né? Podem ficar tranquilos, a gente vai continuar com o conteúdo aqui, a gamificação. Depois vocês podem entrar em contato com a gente no Zap ali para a gente tentar ajudar vocês. Mas eu já fiz 3 vezes essa gamificação e não deu problema. Beleza? Vamos retornar aqui ao nosso estudo da área física e elétrica, principalmente, né? Eu também não consegui aqui algumas vezes, tá, Rosemary? No final ali, você tem que esperar um pouquinho, ele vai abrir uma janelinha para você digitar. Mas lá na janelinha que está do ladinho do cofre, ele não deixa você digitar lá dentro, né? Né, Mária? Espera um pouquinho que ele vai abrir uma janelinha ali e daí você digita. É isso. Bom, a placa de prototipagem eletrônica, chamada Arduino, essa que vocês estão vendo aí numa das telinhas com um LED piscando, ela possui pinos, ou também chamada de portas, né? Nós vimos também na aula passada. E elas podem atuar como entrada ou como saída digitais. O que é uma informação digital? É uma informação que usa o sistema numérico binário, ou 0 desligado, ou 1 ligado. Ou seja, ou eu tenho tensão, ou eu não tenho tensão. Existem variantes aí, você vai ver na sequência, tá? É responsável pela interação deste hardware, ou seja, hardware é a própria placa, né, com o meio externo, possibilitando a execução de programas, acionando o circuito elétrico para funcionamento do protótipo. Circuito elétrico, se você for ver na física, é quase um semestre só sobre ele, ou mais, né? A engenharia elétrica é os 4 anos, circuito elétrico. Enfim, a gente vai ver hoje um pouquinho do circuito elétrico, né? Na aula 6, que está lá no site da CIED Robótica, Ensino Médio, né? Ou Educacional, Robótica Educacional, módulo 1, a aula 6 fala sobre portas digitais. É interessante que você que está chegando aqui faça uma leitura lá, tá? Bem importante. Atentar para alguns conceitos das portas digitais que tem a ver com a álgebra booleana, né? Por isso que chama-se um dos tipos de dados é booleano, né? O objetivo de hoje, configurar portas digitais para atuarem como entrada ou saída digitais, identificar as funções pin mode, digital write, digital read, para uso dos pinos digitais, definir a função delay é esperar, aguardar, e programar um LED para piscar, acender e apagar, que é o que vocês estão vendo aí num dos participantes, né? Tem um nome técnico aí, que é o exemplo do blink, que é o acender e apagar. Muito bem. Mário, por gentileza, pode ler essa frase para nós aí? No Arduino Uno, as portas representadas pelo número de 0 a 13 atuam como entradas ou saídas digitais. Para definir o modo de entrada e saída dos pinos, é necessário configurá-los em sua programação. Obrigado, Mário, pela tua contribuição. Então, você vai ter que informar via código, né? Ou via bloco, dependendo do teu aplicativo, se essa porta que está numerada de 0 a 13, e lembrando, geralmente, quase sempre, na tecnologia informática, robótica, a numeração ela começa em 0, não é em 1, é em 0, tá? Então, eu vou ter que informar, o pino 11 é um pino de entrada de dados ou de saída? Eu vou ter que informar isso através de um comando. Então, para você que está chegando agora, a gente vai ver os primeiros comandos para você começar a ver exemplos mais simples com os teus estudantes, até chegar em exemplos complexos, tá? Muito bem. Jackson, pois não? Professor, só para não esperar aqui,
O Arduino que apareceu aí na foto, ele tá cortado, né? Tá faltando uma parte dele, ele não é desse jeito aí, né? Pode falar. Sim, sim, ele está ampliado para aparecer só as portas digitais que estão no lado de cima. Sim, ele está aqui, a imagem está recortada. Eu estava tentando reconhecer essa placa aí, eu falei, não é igual a que eu uso, não. Então, Tem a parte de baixo aqui que ela foi recortada, só para dar um zoom aqui nas portas digitais, tá, Jackson? Beleza, bem lembrado. Essa imagem aqui não é uma imagem fidedigna, né? Em termos de ela completa, é só uma parte da imagem. Só tem um quadrado amarelo aqui, dando destaque, né? Bom, já que está aí, Jackson, se puder ler para nós aí o primeiro parágrafo, voz de locutor aí, pode. Vamos lá, então. Configurando as portas digitais. A função pmode é responsável pela configuração das portas como entrada, input ou saída, output digital, e apresenta os seguintes parâmetros: pin ou pino, que corresponde ao número de porta que deseja configurar, e mode, o modo que identifica a configuração da porta, podendo ser input para entrada digital ou output para saída digital. Obrigado, Jackson, pela sua contribuição. Então, relembrando aqui alguns termos, tá? O que é parâmetro? Parâmetros são os valores que podem vir de uma variável, de um conteúdo, que vem logo após o nome de uma função, depois de um parênteses. Então, você vai escrever no teu código lá, pmode, como está escrito aqui, só com o M maiúsculo, abre parênteses, e vai informar qual é o pino, ou o nome do pino. Tá? Por exemplo, pino 13. Ou se você deu um nome para ele anteriormente, a função void setup, por exemplo, é int LED verde, igual a 13. Estou definindo que na porta 13 tem o LED verde. Então, o parâmetro é o que vem depois da função. Pode ser um ou dois ou mais parâmetros. No caso da função pmode, ela exige dois parâmetros, né? Qual é o número do pino, ou o nome do pino, vírgula, separa por vírgula. Próximo parâmetro vai ser um input ou output. Então, os dois valores aqui, input ou output, tem que estar escrito em caixa alta, tudo maiúsculo, na hora de você codificar. Ok? Aline, parágrafo número 2, por favor. Esses nomes ali no meio. A função digital write determina o nível lógico que a porta de saída digital deve apresentar, sendo low Isso. para nível baixo, correspondendo a 0 volts, é isso? Isso. Ou, como é que high para nível alto, correspondente a 5 volts. Na programação dessa função, são utilizados os seguintes parâmetros: número da porta de saída digital e valor do nível lógico presente nesta. Obrigado, Aline. Então, digital write é uma função também em que você escreve, você envia para a porta, através do Arduino, um sinal baixo, na programação é low em maiúsculo. Você pode usar também o número 0, você pode usar também a palavra false, tá? Ambos determinam que eu vou ter 0 volts naquela porta. Tá, mas eu não quero deixar ela desligada, eu quero deixar ela ligada, então você vai usar o parâmetro high, ou o valor 1, ou a palavra true, né, que é verdadeiro em inglês. Normalmente a gente usa low e high, mas se pode apresentar para o teu estudante as variações, né, ou 0 ou 1, que vai dar o mesmo sentido, tá? Vai ligar ou desligar a porta com tensão elétrica. Muito bem, vamos chamar o Pablo, a último parágrafo, por favor. A função digital read informa se o pino apresenta um valor baixo, representado pelo parâmetro low, ou um valor alto, representado pelo parâmetro high. Na codificação, o parâmetro low pode ser representado pelo binário 0 e o parâmetro high pelo binário 1. Na função digital read, esses dois parâmetros são classificados como retorno e determinam o estado ativado ou desativado de um sensor. Então, geralmente, a função digital read, que é de leitura, nós vamos fazer uma leitura, geralmente, de um sensor, né? Como que ele está? Ele está me indicando o sinal alto ou baixo. E depois a gente toma alguma decisão, né, baseado nesse estado. Tranquilo? Então, essas são as primeiras e principais funções aí que a gente vai usar no dia de hoje, né, nosso roteiro de hoje. E agora, a aula 7, que está lá no módulo 1,
no robótica educacional, vai falar sobre circuito elétrico. Muito bem. Circuito elétrico é um termo que, nesse momento, você está com a turma de física, no segundo ano do ensino médio. Você pode reforçar, né, o que é um circuito elétrico. Lembrando que toda a simbologia utilizada para diagrama, o que é um diagrama? É uma representação simbólica, como está aqui, de um circuito elétrico. Toda a simbologia usada para representar alguns componentes, elas são baseadas em normas, em regras, tá? Não fui eu, não foi o Mário, não foi o Pablo, foi, então, algumas instituições internacionais que regulamentam a simbologia utilizada para representar resistor, capacitor, tensão, enfim, tudo que nós podemos representar num diagrama elétrico. Quais são elas, as instituições? A ABNT, no Brasil, tá? Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ISO, que é a Organização Internacional de Padrões, a IEC, que é a Comunidade Europeia Internacional, ou o IEEE. Então, há uma pequena variação de algumas simbologias entre a americana, né, o I3E, ou a Comunidade Europeia, o IEC. Vou mostrar para vocês alguns modelos. Então, aqui tem um diagrama elétrico, um circuito elétrico. Esse diagrama eu fiz ele no Circuito Lab. Tá o linkzinho, inclusive, quem está com o slide aberto, tá? Esse link também está disponível na aula 7, que é um simulador online para circuito elétrico. Muito bacana. Um deles, tá? Tem outros tantos simuladores para circuito elétrico, como, por exemplo, o PHET, que é um simulador da Universidade de Colorado. Tem lá para química, matemática, biologia e física. Então, o professor que é da área, ou uma dessas áreas, é gratuito. Você pode fazer um monte de simulação lá, na área de física, movimentos, mecânica, e a nossa ideia aqui, parte elétrica. Tranquilo? Bom, então, relembrando o que é um circuito elétrico, né? Entender que aqui, nessa aula, o objetivo é entender o que é o circuito elétrico, quais os elementos que formam o circuito elétrico, e diferenciar alguns principais circuitos elétricos, além de desenvolver um, né? Muito bem. Compreenda que circuito elétrico, eu costumo fazer assim, Pablo, com os meus estudantes. Faça de conta que nós vamos dar uma volta na quadra em nosso colégio. Nós iniciamos pelo portão da entrada, damos uma volta na quadra e retornamos aonde? No portão. Então, a palavra circuito, ela pode remontar, e você pode fazer metáforas com outros circuitos. Por exemplo, Fórmula 1. A chegada é o mesmo ponto que a saída. E outros tantos exemplos que você pode dizer sobre circuito. Aí você traz agora para circuito elétrico. O que é um circuito elétrico? Então, é um caminho que tem que ser fechado. Você pode também, nesse momento, trazer aí os conteúdos da química, átomo. O que nos interessa no átomo são os elétrons, porque é com os elétrons, desde que o material seja um bom condutor, é que vai nos levar a informação. Então, essa explicação toda aí se pode retomar com o aluno nesse momento, principalmente quem está na disciplina de física, né, no segundo ano do novo ensino médio. Já fala para ele, ó, circuito elétrico é um caminho fechado, onde existe uma passagem, ou, tecnicamente, um fluxo de elétrons, chamado de corrente elétrica. Para que exista um fluxo de elétrons, eu preciso ter o quê? Uma fonte de energia. Então, aqui, relembrando da aula passada, tensão, corrente e resistência, Rose, Mary, eu faço, e demais, né? Eu faço uma comparação com a nossa casa. E aí, a comparação é com a nossa água. Como que a nossa água da torneira chega? De onde que ela vem? Aí a galerinha fala assim, professor, vem da rua. Sim, mas de onde vem da rua? Aí vamos indo, chegamos na nascente. Bom, então a Sanepar, no Paraná, faz a captação de água da nascente e leva para uma caixa d'água. A nossa caixa d'água representa, de forma metafórica, a nossa fonte de energia elétrica. Podendo ser uma bateria, corrente contínua, ou corrente alternada. E como que a água chega até a nossa casa? Através de vários componentes. O principal é cano, certo? Concorda comigo? Então, qual é o comparativo no circuito elétrico? São os nossos condutores elétricos, ou cabos elétricos, e nós temos um monte de cabinhos no kit chamado de jumper. Então, o jumper é responsável para que os elétrons fluam sobre ele. Esse jumper por dentro é feito de que material? Material condutor. Aí você, professor da física ou da química, fala, olha,
para ser um bom material condutor, precisa ter bastante elétrons na última camada, para que com uma força externa os elétrons fluam. Aí nós temos a corrente elétrica. Bom, e a pergunta é, a água chega na nossa pia e fica jorrando direto? Não. Eu tenho o que lá, Mário? Eu tenho uma forma de controlar essa água. Eu controlo o fluxo da água através de um componente chamado torneira. O que é torneira em nosso circuito elétrico? O resistor. E suas variações. Tá? Então, o resistor ele vai controlar a corrente elétrica, o fluxo de elétrons, ou mais elétrons, ou menos elétrons. Feita essa aplicação, o aluno não esquece mais da comparação, porque ela é muito real em nosso dia a dia, né? Ok? Então, aqui, ó, como um lembrete bem baixo, ó. Professor, espera-se que o estudante entenda que em ambos os circuitos, os competidores devem percorrer uma trajetória. Ele está falando aqui da Fórmula 1 e de uma corrida, né? Na maioria das vezes, tem como objetivo final o ponto de partida. Isto é um percurso fechado, ou um circuito elétrico. Tranquilo? E aqui começa agora as simbologias, tá, gente? Então, na aula 7 da apostila lá, tem bastante referência e conceitos da nossa parte de circuito elétrico. Vamos ver. Daiane, por favor, leia aí esse parágrafo. Leio sim, professor. São trechos fechados que começam e terminam do mesmo ponto, formados por vários componentes que se associam e tornam viáveis a passagem da corrente elétrica. Entre os componentes mais utilizados nos circuitos elétricos, podemos citar resistores, capacitores, geradores, fusíveis e interruptores. Os circuitos elétricos são utilizados para a distribuição da energia elétrica em residências e indústrias, conectando diversos dispositivos elétricos e eletrônicos. Obrigado, Daiane. De nada, professor. E lembrando que a gente vai usar a energia elétrica para fornecer energia ao nosso Arduino, tá? Então, o meu que está ligado aí só está piscando porque tem energia dentro. De onde que vem essa energia? Através do cabo USB, né? E quem está enviando energia para ele é no meu caso aqui, o meu notebook, através da porta USB que eu tenho lá, tensão elétrica. E aqui nós temos um circuito elétrico com alguns símbolos. Vamos a eles, tá? Outra função do circuito elétrico é eliminar picos de corrente elétrica, prejudiciais a dispositivos, como filtros, como estabilizadores, né? Aumentar ou diminuir a tensão elétrica, como fonte de computador, por exemplo, carregador de celular. Você coloca em 110 e o teu carregador transforma em 12, em 5, em 7, depende do modelo do teu celular. Está escrito, inclusive, nele, né? Tensão de entrada, VIN e de out. Então, transforma a corrente alternada em corrente contínua. Na nossa tomada, nós temos corrente alternada. E aí, eu não posso colocar 110 em cima do meu Arduino, ele vai queimar. Então, alguém tem que transformar isso aí para mim. Isso chama-se, né? Tem uma explicação toda na área da física aí, usando retificadores. E o circuito elétrico pode ser representado por um diagrama elétrico, um desenho. Então, eu represento os componentes através de desenhos, seguindo as normas. Qual norma? A norma da IEC, a europeia, ou a IEE. Ambas conversam com a ABNT aqui no Brasil. Tá? Então, usa a norma, padrão. Professor, aproveite para trabalhar com os conceitos de física relacionados aos circuitos. O que é uma ligação em série, o que é uma ligação em paralelo, o que é uma ligação mista, o que é o efeito Joule. Geralmente, Rose, conceitos que caem no Enem. Daí o aluno bate o olho lá, mas o que é isso? Você explicou, pelo menos, a ligação em série é quando um terminal está ligado em outro terminal de outro componente. Em paralelo, tem que ter 2 a 2, e assim por diante. Existe toda uma parte matemática também relacionada aos circuitos de série e paralelo, né? Várias leis. Por exemplo, né? Lei de Ohm, lei de Kirchhoff e assim por diante. Resistor, que é um dos que a gente vai usar. Quem que está aqui na minha frente? Pode ser a Grace. Por favor, leia para mim sobre... Para mim não, para nós. Sobre o que é resistor. Resistor. Dispositivo elétrico que controla a passagem da corrente, transformando a energia elétrica em outra categoria de energia, seja luminosa, térmica, entre outras. Sua estrutura geralmente possui 4 faixas coloridas, as quais, conforme a sequência de cores, determinam o valor da resistência, em 0 ohms, acho que é assim, né?
É em ohms. Ali é o O maiúsculo, tá? Isso. Tá. Ah, tá. Em ohms, utilizados em ferros de passar, chuveiros elétricos, lâmpadas comuns, churrasqueiras elétricas, aquecedores, entre outros. Beleza, Grace. Obrigado. Aí tá bom, tá? Então, relembrando, a resistência elétrica é uma grandeza física. E como é uma grandeza física, ela pode ser medida ou aferida. Qual é a unidade em que nós fazemos a leitura da resistência? Chama-se ohms, O-H-M, em homenagem a um físico, né? E cuja letra representada é a letra ômega, a última letra do alfabeto grego, né? É isso? Isso, né? Então, o ômega representa, então, a grandeza resistência elétrica. E aí, como que a gente vai fazer uma leitura de um resistor só pegando nele? Então, na aula que vem, para quem não sabe, né? Vocês vão aprender sobre, esse resistor tem 4 faixas, o que significa cada cor. Então, ele vai me dar a identificação dele em termos de quanto de resistência ele tem lá dentro, embutido. Beleza? Símbolo dele. Um deles é esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo aqui é o do IEE, mas tem o europeu também, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Professor, é importante que nesse momento o aluno esteja com o resistor na mão. Agora você pega o resistor lá, pega o kit e mostra para o teu aluno. Ó, aluno, isso aqui é um resistor, tá vendo? Tem vários pacotinhos de resistores no kit. Tá escrito no pacotinho qual é o valor da resistência. Mas se você tirar do pacotinho, como que você vai saber qual é o valor da resistência? Pela faixa de cores. Então, na aula que vem, fiquem atentos, faixa de cores. Lembrando que a aula que vem é daqui 2 semanas, Rose. Semana que vem, vocês estão de folga, tá? Beleza? Bom, eu não gosto desse símbolo, né? Mas não é porque ele está errado, é porque eu prefiro este outro aqui, tá? Esse símbolo aqui, que é um retângulo, que é o símbolo padrão europeu. E o símbolo da esquerda é o símbolo padrão do IE, padrão americano. Mas tanto faz, você vai usar 3 dentinhos para cima e 3 para baixo, ou um retângulo. Lembrando, um retângulo não pode estar pintado. Se ele for pintado, ele é outro componente eletrônico, tá? É a bobina daí, no caso, ou indutor. Então, eu prefiro usar esse aqui, mas você usa qual você quiser. Se eu estou usando um simulador online, por exemplo, ali o PHIT ou o Circuito Lab. Lá você pode trocar em cima do componente, eu quero usar a simbologia IEC. Agora, tu já sabe o que é IEC, né? Que é a comunidade europeia aí para símbolos elétricos. Aqui, nesse slide, eu passei para vocês o link, tá? Desta imagem. Pois não, Jackson? Só uma informação. Eu sou professor de artes e eu peguei robótica aí um tempo atrás, né? Aquele contraturno, que é o básico, e eu achei que eu tinha me inscrito para o ensino fundamental, né? Só que aí descobri que não tem ensino fundamental, e esse aqui é o ensino médio. E mesmo assim eu estou enfrentando desafios. Então, assim, algumas coisas aí eu vou perguntar mesmo, porque para eu não ficar com dúvida, tá? Eu não sou professor de física, deixar bem claro isso. Então, algumas coisas para mim vai ser mais difícil. Então, a pergunta que eu tenho para o professor é o seguinte: o senhor falou agora que não podia estar pintado, certo? O retângulo. Sim. E no caso desse outro do IEE, ele pode ter uma variação de cor, porque a gente viu agora há pouco, ele estava em vermelho, né? Estava em vermelho, né? Agora ele está em preto. A cor não vai interferir, tá? A cor aqui não vai interferir. Inclusive, em alguns simuladores, tem outras cores, pode escolher a cor. O que não pode é você alterar o formato dele. Por exemplo, o formato aqui é um retângulo em branco, sem preenchimento nenhum. Se você preencher aqui de qualquer cor, você vai descaracterizar a simbologia dele. Beleza. Tá? Mas em termos de linhas, a cor não vai interferir. Ótimo, beleza. Beleza, Jacques? Muito bem. Outro elemento que a gente vai usar é o capacitor. E aqui a nossa imagem à esquerda, nós temos alguns exemplos de capacitores. Capacitor aqui só tem um símbolo, tá, gente? Mas ele tem mais que um. Esse símbolo aqui é o capacitor simples. O que ele é? Na verdade, 2 terminais e 2 placas. Aqui são placas mesmo por dentro, tá, gente? Placas metálicas, e tem aqui um dielétrico no meio. Enfim, tem toda uma característica aqui da física, o que é a capacitância. Capacitância, o capacitor, é medido em farads. F-A-R-A-D-A.
Faraday, Y no final. É em homenagem também ao físico, né? E a letra que representa a capacitância, o capacitor, a letra F maiúsculo. Por que não a F minúsculo? Alguém poderia me informar? Só como abrir um parênteses. É de pensar, né? Então, o F minúsculo tem a ver lá com os prefixos da base 10, tá? Sistema Internacional de Medidas. O F minúsculo é o fento, que é 10 a menos 15. Por isso que não é o F minúsculo, tá? F maiúsculo é de Faraday. Para que serve o capacitor? Para algumas coisas bem interessantes, né? Ele armazena energia elétrica por um certo tempo. Então, nós podemos criar, por exemplo, temporizadores. Ah, eu regulo a minha Smart TV para desligar daqui meia hora. Como é que ela faz isso? Então, ela vai usar um circuito elétrico que simula um capacitor. E aí, outras funções de capacitor, ele usa como filtro de linha, para deixar a nossa corrente contínua o máximo possível contínua mesmo. Tá? Então, o símbolo do capacitor é assim. Aqui está na horizontal, tá, Jacques? Se você quiser mudar ele na vertical, em pé, tranquilo, não tem problema nenhum. Tá? Eu posso fazer uma inclinação dele em pé. Não vai alterar. Quem sabe do símbolo vai saber que é o capacitor. Esse aqui é o simples, nós temos o capacitor que é o capacitor polarizado, né? O eletrolítico, ele tem polo positivo e negativo. Esse aqui simboliza os pequenininhos aqui, ó. No nosso kit tem os pequenininhos, que não é polarizado. Então, você vai lá olhar no capacitor, em algum lugarzinho, está escrito lá um F maiúsculo. Você sabe que é Faraday. Assim como o ohms representa a resistência. A letra que simboliza é ômega. Muito bem. Próximo componente, gerador de energia. Bateria. Este é o símbolo oficial, Jackson, da bateria. Pode ser na horizontal ou na vertical. O nosso tracinho vermelho aqui maior é o lado positivo. O tracinho menor é o lado negativo. O que ele simboliza? Um gerador de corrente contínua. Bateria, qualquer tipo de bateria. Tá? A pessoa é tomada, daí é outro símbolo. Não é esse símbolo aqui. Tomada, inclusive, não tem positivo e negativo. É corrente alternada. Beleza? O que é um gerador? Dispositivo que converte diferentes formas de energia, mecânica, química, por exemplo, bateria química, mecânica, temos aonde? Nas eólicas, nas hidrelétricas, tem movimento mecânico da água, né? Ou do vento, solar, fotovoltaicas e energia elétrica. Tranquilo? Então, no nosso caso, Rose, da metáfora, o gerador é a nossa caixa d'água, a nossa nascente, de onde vem a nossa água. No caso aqui, de onde vem os nossos elétrons, não a corrente elétrica, né? O fluxo de elétrons. Tranquilo? A resistência que nós vimos no slide anterior é a nossa torneira. Um dos, né? Tem o registro de entrada também, que também controla a quantidade de água que vai ser abastecida. Próximo componente, fusível. Aqui está a representação, Jacques. Ó, o que é o fusível? Na simbologia é igual ao resistor com um tracinho no meio. Para que serve o fusível? É um sistema de segurança, tá? Dispositivo de segurança. Caso ultrapasse a corrente máxima de um circuito elétrico, que foi projetado para isso, o circuito ele desarma, ou se for um fusível, ele desliga. Quem já não pegou uma régua de extensão e ligou lá, máquina de cortar grama, secador de cabelo, máquina de lavar tudo ao mesmo tempo. Se esse cara tiver um fusível, ele vai queimar o fusível. Por quê? Porque ele foi especificado para tantos amperes. E como a corrente elétrica tem consequência de efeito Joule, que é aquecimento, e vai aquecer, vai aquecer, vai aquecer, e se não desligar, vai pegar fogo, né? Vai dar problemas aí. Ok? Então, o fusível é representado por essa imagem aqui embaixo, Jackson, tá? Essa é a simbologia dele. Para que ele serve? Segurança contra curto-circuito, por exemplo. Tá? Podemos usar também um outro dispositivo de segurança, que é na sequência aqui, que é o disjuntor. Ou uma chave liga-desliga, né? Ah, eu quero trocar minha lâmpada aqui, por exemplo, essa minha aqui da minha sala. Eu ligo, que eu faço o quê? Primeiro eu desligo o interruptor, ou o disjuntor. A simbologia para interruptor, onde você vai controlar o fluxo também, você vai fechar ou vai desligar, e é isso que a porta digital faz. Quando você manda lá um low, você manda desligar, você abre o circuito de 5 volts. Manda um high, você fecha o circuito. É interno, o controlador faz isso. Então, você pode imaginar agora que nós temos quantas portas? 14 digitais, né, de 0 a 13. São basicamente, de forma bem simples, 14 chavinhas lá dentro, ligando ou desligando, em que você manda o comando, Jacques. Vou ligar o LED, fecha a chavinha, por dentro.
É o comando high lá. Ok, Aline? De boa? Ok. Então, leia para nós aí, quem que não leu. O Mário, acho que não leu. Ou já leu, né? Já leu, né, Mário? Quem que não leu aí, podia ler? Tayane, quem mais? Você, Tayane. Quer que eu leia, professor? Por gentileza, pode ler. Interruptor e disjuntor são dispositivos perdão, de manobra utilizados para permitir ou interromper a passagem de corrente elétrica num circuito, garantindo a manutenção de sua integridade. São empregados no controle de acionamento de lâmpada ou conjunto de lâmpadas e quadro de distribuição residencial. Muito Os bem. modelos, né, estão abaixo. Estão abaixo. Então, aí, gente, aqui tem alguns modelos, tá? Hoje, quem for construir um novo imóvel, prédio, casa, é obrigatório ter disjuntores e outros similares para a segurança. Tá? Então, a segurança hoje está muito mais elevada do que há 60 anos atrás. Né? Uma casa nem precisava de disjuntor. Entendeu? Então, Jackson, esse é o símbolo para interruptor ou disjuntor. Um deles, tá? Tem as suas variações. Eu tenho uma tomadinha com 3 disjuntores lá dentro. Então, aí muda um pouquinho. Mas, basicamente, se você olhou um desenho desse aqui, sabe que é para abrir e fechar o fluxo de elétron naquele caminho ali. Ou seja, você interrompe o circuito, né? Ou você interrompe ou você fecha. Muito bem. Agora nós temos o que nos interessa, né? Assim, de mais importante. A nossa em ação são 10 para as 9. Nós temos 30 minutos para isso. Espero que dê tempo para a gente fazer. A ideia é fazer um circuito elétrico. Por isso que eu mandei a mensagem antes, né? De preferência que você tenha na sua mão aí a placa Arduino, o cabo USB. Você já baixou, né? O software, o IDE do Arduino e o M-Block. Tranquilo? Então agora eu vou parar aqui a minha apresentação, vou trocar de telinha e vou acionar o meu Arduino IDE. Você que já baixou, já instalou, já não sei se teve essa aula ou não. Softwares. Já, não, eu não consegui ter aula, mas eu já usei já, professor. Tá, beleza. Então, Jackson, se você quiser baixar na tua máquina aí, o Arduino IDE, já instala ele. Tá? Eu vou passar o link para você, se você quiser fazê-lo nesse momento. É até interessante para a apresentação aqui. Troca de telinha. Professor, mas dá para usar online também, né? Sim, você escolhe, tá? Alguém precisa baixar e daí eu passo o link, senão a gente toca o barco. Professor, quando eu preciso usar, eu utilizo online ou só no computador da escola, porque o meu computador não suporta baixar. Eu já tentei fazer isso, mas ele trava tudo e não suporta baixar. Ele não tem mais espaço para fazer isso. Ah, espaço aí. Beleza, Grace. Então, acompanha aí, tá? Rodrigo, precisa baixar todos os softwares? Olha, é interessante o M-Block, tá, Rodrigo? E o Arduino IDE. É interessante você ter a tua máquina. Se você tem uma máquina que você trabalha com ela, ou em casa, para você fazer a experiência, Rodrigo, eu não tinha te visto aí, tá? Bom dia, me perdoe. O Rodrigo também está remanejado, Rodrigo, ou você veio hoje por causa da turma do Kleber? É isso? Foi remanejado? Bom dia, professor. Fui remanejado. Eu estava na turma do Robótica 2. Tá. Eu estava na turma errada, na verdade. E daí legal. Fui remanejado agora. Rodrigo, seja bem-vindo, tá, Rodrigo? Obrigado. Você tem aí os links para você baixar o Arduino IDE na sua máquina e o M-Block? Não. Se você puder passar aqui no chat, eu já baixo. Então, galerinha, me dá um minutinho, por favor, que eu vou passar o link para os dois. Foi da aula passada, se eu não me engano. Arduino IDE. Vai escolher para tua máquina, tá, gente? O download lá para Windows ou de repente tem Mac, né? Sabe? Rodrigo. Aí você baixar o Arduino IDE. Só baixar, dá um next. No finalzinho lá, aceitar. O Windows deseja permissão para gravar na sua máquina, sim, pode aceitar, tá? Ele é confiável. E no M-Block, que a gente vai usar na sequência, o link. Eu até sugiro, Rodrigo, que você baixe os dois, mas instale primeiro o M-Block, tá? Porque o M-Block ele vem com o driver do Arduino. No finalzinho vai abrir uma janelinha bem pequenininha. Deseja instalar drive, dá sim, install. Tá? Então, instala primeiro o M-Block, que é esse que eu coloquei agora no ar aí.
baixa ele, dá um next, no finalzinho dá um install drivers e depois se instala o Arduino. Ambos vão gerar para você na tua área de trabalho 2 ícones. Tá? O primeiro ícone é do IDE. Aí se a tua máquina é, assim, razoavelmente boa, né? Tem bom processador, memória, você se faz bem rápido, bem tranquilinho. Óbvio, tem que ter internet, né? Fala, Mário. Professor, quem tiver o Windows, eu acho que o 11, ali para frente, o Windows mais avançado, acho, ele já tem lá não é Play Store, é no negócio como se fosse a Play Store do computador, você digita lá MBlock e ele já baixa como se fosse o aplicativo, legal. E o IDE também tem como aplicativo, eu baixei assim no meu. Beleza. É outra forma de você fazer o download dele, né? O MBlock Arduino tem para a versão 11 também. Eu já vi lá a versão 10 ou mais novas, né? Beleza, Rodrigo? Tranquilo? Pessoal, só para a gente deixar aqui registrado, quem está remanejado além do Rodrigo é só o Jackson ou tem mais alguém? Só vocês dois, é isso? Confere? Tranquilo. Então vamos lá, eu vou acionar agora a minha IDE. Gostaria que vocês já acionassem também a de vocês. E assim que eu deixar ela no ar aqui, eu passo a apresentar. Então, os que já conhecem, tranquilo, tá? Isso aqui vai ser muito fácil, né? Mas é fácil porque a gente já conhece. Um dia a gente não conhecia e alguém nos explicou ou a gente foi atrás, né? Em tutoriais. Tá carregando aqui minha janelinha. Então, ao você abrir o teu Arduino IDE, vai aparecer, se você já usou ele antes, vai aparecer o último programa que você fez. O último arquivo, o último código que você fez, tá? Então, se você fez isso nesse momento, deixa eu trocar de tela aqui para estar no ar já. Está no ar. E vou mostrar para vocês. Gostaria que vocês interagissem comigo agora por áudio, porque eu não estarei vendo vocês, né? Janela, Arduino. Então, só vão... A hora que eu fazer uma pergunta, você me responde, por favor, né? Deve estar aparecendo aí para vocês aí. Ou começando a aparecer, né? Então, aqui está a nossa janelinha do Arduino. Ele pergunta se quer desejar fazer atualizações. Eu vou dar um depois aqui para não perder tempo. A janelinha de baixo aqui é a janelinha que aparece as verificações ou erros. E aqui abriu o meu último código. Eu vou fazer o seguinte, ó, arquivo, novo esboço ou novo sketch. Então, quem está com todo o equipamento aí, o Arduino já conectado na porta USB, tá? Dá um novo esboço aí. Vai abrir uma nova janelinha. Vamos ver se ela não vai perder essa aqui. Só me informe se ela abriu a janelinha nova para vocês também. Não ter que trocar na apresentação. Abriu a nova janelinha para vocês também? Para mim não apareceu nada ainda. Nada ainda? Deixa eu voltar na apresentação aqui. E agora? Deixa eu parar e reapresentar. Arduino IDE no ar. Janela. Sketch. Compartilhar. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro. Aqueles esboços que ficam ali no Arduino, todos os projetos que a gente fez, não precisa ir apagando com o tempo, né? Dá para deixar ali os códigos. Ou enche a memória, não sei, entre aspas. Não, ele vai só ocupar espaço como se fosse um arquivo, tá? Mas eles são tão pequenininhos que o espaço é insignificante, tá? Comparado, por exemplo, a uma música, a um vídeo, é quase nada. Apareceu para vocês aí agora? Apareceu aí o sketch? Sim, agora sim, professor. Ah, beleza. Então, você que abriu o teu Arduino, ó, veja bem que ele já veio com duas funções que são imprescindíveis para qualquer código que se for mudar aí para o teu Arduino Uno, que é o void setup, onde se configura quais são as portas, né? Se é entrada ou saída, entre outras coisas. E no void loop vai ter a tua sequência de comandos. Olha só como é bem tranquilo esse nosso exercício de hoje. A gente vai abrir um exemplo pronto. Como é que eu abro um exemplo pronto do Arduino? Clica lá no menu arquivo,
Ok? Desce até exemplos. Professor, não está aparecendo exemplos. É porque você não abriu sketch novo, tá? Tem que vir aqui arquivo novo primeiro. Se você abrir o teu Arduino e apareceu um código que não for esse, não vai aparecer aqui a opção exemplos. Então, ao você dar um arquivo no esboço, abrir uma janelinha nova, pode fechar a anterior, tá? Aí vai dar um arquivo exemplos. Nos exemplos tem aqui um monte de exemplos. Vamos escolher o primeiro, que são os básicos. Estão acompanhando aí, gente? Sim? Alguém me diz sim ou não? Sim. Beleza? Sim, professor. Ok, obrigado. Então, lá nos básicos, nós temos o terceiro, que é blink. Olha só, o blink é o piscar. Quando você clicar aqui, ele vai abrir um novo sketch, uma janelinha em cima dessa que está aqui. E provavelmente eu vou ter que trocar na apresentação, se não aparecer para vocês, tá? Vocês me informam. Apareceu aí para vocês o novo sketch, que é o blink? Não, professor. Ok. Então é porque eu tenho que trocar a janela sempre, né, na apresentação. Eu preferia sempre... Antigamente não dava problema, agora está dando problema direto quando você faz a apresentação em tela cheia. Ele dá aquele efeito infinito lá. Eu tenho que parar essa, ó, empenho, né? Paro essa, e aí apresentar outra. Se fosse tela cheia, qualquer tela que estava ali apresentando estaria de boa. E agora? Óbvio que tem uma lagzinha aí até aparecer. Apareceu? Agora mudou. Beleza. Então, olha só. Apareceu aqui o que nós chamamos, Jackson e demais aí que estão entrando aí este ano na robótica. As primeiras linhas deste exemplo que o próprio Arduino trouxe, ela está comentada. O que é um comentário? É um lembrete. Geralmente, exemplo do Arduino são comentários bem feitos, a que se refere ao nosso código que está aqui abaixo. Como é que eu faço um comentário? Se for de múltiplas linhas, que nem é o caso, eu começo com uma barra e um asterisco. Aí eu faço o meu comentário, que o cara está em inglês, né? E finalizo o comentário com asterisco barra. Percebe? Então, aqui tenho várias linhas que foram comentadas por quem fez esse código aqui. Na sequência, eu tenho um comentário de apenas uma linha. Setup, função, roda, uma vez que você pressionar o botão reset ou para, assim por diante. E aí, comentário de apenas uma linha, eu faço com barra, barra. Então, sempre que tiver um barra, barra, é comentário. Ou, se tiver um barra, asterisco, é comentário de múltiplas linhas. Vamos ao que... Não influencia na programação. Não influencia, mas é bom, é isso mesmo. Ele não vai influenciar, não vai ser, a gente chama de interpretado ou compilado pelo aplicativo que vai fazer essa interpretação, tá? Para que ele serve, então? Ele serve para lembrar o programador ou a equipe de programadores que vai trabalhar com esse código. Então, aqui tem as explicações deste código. É por isso que serve qualquer tipo de comentário. Tranquilo? Em programação codificada, que é o caso dessa IDE, é assim que faz comentário. Então, olha só, como eu trouxe um exemplo pronto, ele me disse a primeira função. Tá vendo aqui, ó? Função setup. Abre e fecha parênteses, não pode esquecer de abrir e fechar parênteses. Essa função aqui, ela não retorna nada, não espera, desculpa, nenhum parâmetro, por isso que ela está em branco. Abro minhas chaves e eu tenho que fechar chaves. Veja que este IDE, a hora que eu clico em cima de uma chave, ele me mostra onde que eu abri. Se você tirar essa chave aqui fora, vai dar erro. Tá? Toda função ela tem que ser aberta com uma chave, coloca os comandos, quantos você quiser, e aí você termina com uma chave. No caso desse momento, eu estou usando qual função? Função pinMode, que a gente acabou de ver na teoria ali, né? PinMode escrito dessa forma, somente com M maiúsculo, sem espaço em branco, abre parênteses. Aqui o primeiro parâmetro. Quem é o primeiro parâmetro? O número ou o nome da porta. LED built-in é aquele LED incorporado. Tranquilo? Vírgula, espaço em branco, ele é uma saída output ou input. Aqui eu quero que seja saída, output. Então, no void setup eu defino a porta pelo nome ou pelo número e qual é o seu estado. Vai ser de saída ou de entrada. No nosso caso vai ser de saída. Muito bem. Só temos esse pino aqui e a gente vai usar o LED interno. Na próxima linha, 31.
eu tenho um novo comentário. A função loop vai rodar, vai ficar rodando sempre, né? Over and over, sempre, desde que você esteja com ele ligado numa fonte de energia. Aí temos a função void loop. Veja que abre e fecha parênteses, abre chave e fechei aqui embaixo. Vamos lá. Primeiro comando, digital write. Escreva em uma porta. É uma função. Se é uma função, eu tenho parênteses. E espera parâmetros. Quantos parâmetros? 2. O nome da porta, que eu defini lá em cima no PIMode. LED built-in. Podia ser a 13 também. Se eu colocasse lá no número 13, funcionaria igual, porque o LED 13, desculpa, o LED interno está conectado na porta 13. Qual é o valor que eu vou colocar para ele? High, né? Valor alto, ou 5 volts. O que vai acontecer com o LED? Vai acender. Se eu deixar só assim e mandar rodar, o LED acende e fica aceso eternamente, ou enquanto tiver energia. Porém, eu quero com que ele pisque, né? Ou seja, tem que desligar ele. Eu venho aqui em delay, espero 1 segundo, lembrando que o comando delay, que é um comando ou um bloco de comandos, se for usar o M-block, lá chama-se espera, ou esperar, que está no português. O delay, ele espera um parâmetro, que é um número, e esse número representa milissegundos. Quanto que é um mili? É 10 na menos 3, né? 0,001. Então, se eu quero 1 segundo, eu coloco 1000 mili. Se eu quero meio segundo, 500 milissegundos, vai dar 1 segundo. Então, deixar aqui 1 segundo, que é 1000. Alguns alunos testam aqui bastante. Eles chegam aqui a colocar 100 milissegundos, ou seja, 0,1. Ou seja, o LED vai piscar muito mais rápido, né? Nesse quesito aqui, eu já tenho feito anteriormente, né? Eu sei que é conteúdo de 8ª série, 8º ano, gente, 9º ano, prefixo base 10, tá? 10 na 18, 10 na menos 8, o que é quilo, mega, giga, hexa, peta, tera, enfim, passei isso para eles antes, para eles relembrarem aqui que realmente a gente usa. Pessoal, onde é que eu vou usar esse negócio aqui? Pois é, em qualquer engenharia, em qualquer formação aí acadêmica, você vai usar esses prefixos aí. Na robótica também. Ok, esperei 1 segundo. Agora qual é o próximo comando? Olha, escreva na porta digital de nome LED built-in um low, ou seja, apague, desligue o circuito para ele. Espera 1 segundo. E o que acontece depois? Como é um loop, acaba no 37, ele volta lá em cima, acende, espera 1 segundo, apaga, espera 1 segundo, e assim vai. Percebem? Muito bem. Como que eu mando para a placa, Jackson? Depois que você codificou. Aqui a gente pegou pronto, né? É um exemplo pronto. Eu poderia estar pegando esse exemplo lá da apostila, lá dos módulos que tem no site do Robótica CED. Agora, como que eu executo? Relembrando os passos. A tua placa Arduino já está conectada. Você já instalou o M-Block, já instalou o Arduino IDE, portanto, já tem driver. Agora eu tenho que escolher aqui, através do nosso menu, a opção Ferramentas. Senhor, não vou lembrar de tudo isso, porque está gravado, ou você pode anotar também, né? É uma boa prática de aprendizagem, anotação por escrito. Então, ferramentas, desce até escolher a placa. A minha já está escolhida, a placa Arduino Uno, mas se a tua não está, essa opção marcada, você vem em gerenciador de placas, ou vem aqui, ó. E aqui tem uma quantidade grande de placas que podem ser encontradas no mercado aí, né? Para você comprar. Então, o nosso é Arduino Uno. Clica nele e tenha certeza que ele ficou marcado aqui, ó, Arduino Uno. Não está aparecendo para mim aqui as opções. Se não está aparecendo, ou você não conectou o cabo USB na placa Arduino. Não está aparecendo a sua tela aí. Quando você clica em ferramentas, não aparece as opções. Eu também não estou conseguindo achar. Professor, me diga uma coisa. O professor está em modo offline ou está usando o Arduino? Ah, bom, eu estou usando o Arduino offline. Ah, tá, então é isso. Tá? Essa é a explicação do offline. Lá no online, vai ter também um ícone para você escolher bem em cima da janelinha. Bem em cima da janelinha, tem lá escolher placa. No online, tá, Daiane? No online, lá em cima tem escolher placa. Tá com que eu uso mais online, professor, porque... mas você está com o sketch aberto no online, certo? Que eu sei, professor. Isso. Daí bem em cima, na janelinha do browser,
Mais ou menos na metade da janela vai aparecer lá, escolher placa. Daí você escolhe a placa lá e a porta automático já vai aparecer para você. Dá uma olhadinha no canto não, na metade da janela em cima, com o sketch aberto, você vai lá em escolher placa. É a mesma lógica aqui no offline. É uma ideia. Tranquilo? Depois podemos fazer uma atividade aí do offline, se nos cabermos. Se não der tempo, quem pode passar um vídeo para vocês aí também, como é que faz no offline. Gente, tá começando a chover aqui, tá? Se cair energia elétrica, vocês não me saem. Tá? Eu vou ficar com o celular aqui, que eu tenho aí 100% celular. Vou fazer o que puder com vocês, tá? De onde você fala, professor? Como? De onde você fala? Pato Branco. Pato Branco. Oeste do Paraná. Quase divisa com a Argentina aqui. Estamos meio próximo aqui. Beleza? Então, voltando lá no nosso Arduino offline. Vai escolher, aqui no offline é ferramentas, placa. Lá no online, vai ter uma opção lá em cima, uma caixinha em branco. Você vai clicar nessa caixinha em branco e vai escolher a tua placa. Óbvio, a tua placa tem que estar conectada via USB. E aí você escolhe aqui, Jackson, qual é a porta de comunicação. Porta de comunicação é a porta USB. A minha é a com 7. Se você clicar uma porta diferente do teu Arduino, ele não vai funcionar. Tranquilo? Bom, uma vez escolhido a placa e a porta, o que eu faço? Eu vou clicar no primeiro botão para verificar se tem algum erro. Então, clica no botão verificar. Compilação concluída com sucesso, não tem erro. O que eu faço agora? Ah, professor, mas o teu Arduino já está com ele piscando. Então, olha só, vou fazer uma coisa diferente agora, tá? Como que eu mando o Rosemary para o Arduino um código para limpar o último que estava lá, gravado? Alguém lembra? Ou se alguém já fez aí, como é que eu faço? Grava por cima, professor? Sim, o que eu gravo por cima? O código. Tá, mas o código que eu gravo por cima é o mesmo que já está lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar um código, a gente chama de código limpo, tá? Eu vou abrir um novo sketch aqui. Vou ter que trocar de janelinha, não tem problema. Arquivo, novo esboço, só que vai ser um esboço em branco, um código limpo. Vou parar minha apresentação, para vocês verem. Parar a apresentação. Vou trocar de janelinha. Já estou com o meu código em branco aqui. Só vocês não estão vendo ainda. Deixa eu maximizar ele. Apresentar. Janela. Código em branco. Então agora, Jackson, eu estou com só as funções básicas do Arduino, tá? Funções básicas. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no participante, que é a placa Arduino. Ela está piscando para vocês, não está? Sim ou não? Sim. Ok. Então, a hora que eu mandar um código em branco, vocês concordam comigo que ela vai ter que parar de piscar, porque eu vou estar zerando o que está já gravado nele? Como é que eu mando um código em branco? Só assim, ó. Vou lá novamente, ferramentas, já está Uno, beleza? Já está com 7. Posso verificar? Até posso, mas eu sei que não vai ter erro nenhum. Verifica, não tem nenhum erro no código. Quais seriam os erros? De semântica ou sintaxe. Eu escrevi errado alguma coisa, né? Aí vou mandar agora, ó, enviar para o nosso... Antes de eu clicar em enviar, fiquem olhando para a telinha da minha placa. Tá? A minha placa ela vai dar uma piscada e o LED interno vai parar de piscar. Mandei compilar, dei uma piscada lá e o nosso LED parou de piscar. Correto? Bom, isso é você zerar o último programa que estava lá. Agora, eu vou fechar esse meu Arduino IDE, sketch em branco que eu passei, para provar para vocês que eu zerei. Agora eu vou mandar o sketch do código do Blink. Ok? Então, para essa apresentação e volto no outro sketch lá. Por isso que eu não gosto de ficar escolhendo janela aqui. Quando era tela cheia, eu trocava de tela aqui e não me preocupava. Voltou para vocês aí? Voltando. Dá um lagzinho, né? Agora, presta atenção, a hora que eu mandar, já verifiquei, né? Meu código está certinho, e vou enviar para a placa. Vai dar uma piscada nos LEDs de transmissão e recepção, e o LED tem que voltar a piscar. Enviei, olha lá.
Beleza? Cada 1 segundo está piscando. Ah, professor, eu quero fazer estilo ambulância. Estilo ambulância, um pouquinho mais rápido, né? Vamos colocar lá 100 mili. 0,1 segundo, né? Compilo. Ó, mudei meu parâmetro, tá? O parâmetro era de 1 segundo, passei a 0,1 segundo. Envio. Resetou. O LED agora ficar piscando mais rápido. Aliás, esta é a fórmula da frequência, né? A fórmula base da frequência é o inverso do tempo. Então, se eu aumentar o tempo, eu diminuo a frequência, ou se eu diminuo o tempo, eu aumento a frequência. É isso? Professor de física, me ajuda aí? Tranquilo? Muito bem. Não quero salvar, vou dar. Se quiser salvar esse aqui, gente, pode salvar, tá? Salva numa pastinha, bonitinho, põe o nome lá, é aula 1, Blink, enfim, para você relembrar onde é que tá. Vou cancelar. Professor, Ou não? é no modo online é onde eu acho esses códigos Blink. À esquerda, você vai ter um menu, tem um menu de opções, e um deles é exemplos. Se tiver em português, tá exemplos. Exemplos, aí vai, isso. Isso, aí vai em básico, basics. Aham, tá em português. Blink. Vai ter Blink daí. Acho Professor, que é o quarto. E quando tá em português, qual que é o Blink? Me fala aí que de cabeça não lembro. Piscar, será? Tem piscar, isso aí, é o piscar. Piscar, então piscar. Tá. Vai vir o mesmo código, Daiane. Exatamente Achei. igual. Isso. Tá? Obrigada. Então, se você quiser testar alguma coisa mais complexa, o Arduino online ou offline, tem um monte de exemplo ali, tá? O piscar é o Blink, tá, Daiane? Professor, eu só conecto a placa, então, e dá para fazer a leitura daqueles códigos só na placa ali, sem conectar protoboard, sem nada. Sem nada, porque o LED já é interno. Tá. Sem nenhum outro componente. É a placa Arduino, conecta direto no USB, escolhe lá em cima, porta tal, placa Arduino Uno, o código já está aí você clica em enviar, né? Ou verificar. Os alunos, quando vê esse primeiro exemplo, gente, nossa, eles ficam maravilhados. Principalmente se é do ensino fundamental, Rose. Tá? Professor, só comentando aí o que a Daiane falou, que eu também estou com o online aberto, né? Tá em português, alguma coisa assim. Pelo menos para minha experiência, que eu já fiz várias vezes, não esquece de colocar para a página não traduzir, porque ele traduz algumas palavras, na hora que você abre os exemplos, depois não compila, não carrega, não pode traduzir a página. Obrigado, Grace. De repente, a página também traduz os comandos. Daí vem, está escrito digital write, está escrito lá, escreva digital. Não vai funcionar. Tá? Não deu certo aqui, professor. Deu certo? Se pode... A tua câmera é fixa ou ela é móvel? Ó, legal, Daiane. Beleza. Parabéns. Isso aí. Mas alguém quer mostrar aí? Aline. Ô, professor, só uma dúvida. Esse aqui, o Arduino é meu. Eu comprei ele e já quando eu liguei no USB, ele já estava piscando. Então tinha um código já pré-gravado nele. Já tinha um código, mas eu consegui alterar ali a frequência, né? E deu certo aqui. Ficou mais rápido, né? Tava rapidinho, consegui. Tem uma ideia, Aline? Os alunos, eles testam a gente, né? Eu posso mexer aqui, deixar na máxima velocidade? Tipo assim, quanto que nosso olho humano consegue enxergar? Aí você que é da física, vai lembrar de ótica, vai lembrar lá, o nosso olho humano enxerga até quanto de frequência. Eles vão abaixando o tempo, né, gente, para testar. Chega um momento que a piscada do LED é tão rápida que a gente não consegue observar que está piscando. Né? Colocar lá, por exemplo, 10 milissegundos, 0,01. Você nem consegue enxergar que está piscando, a não ser colocar uma câmera ali. Entende? Então, você pode aliar a esses exemplos uma quantia enorme de outros conteúdos, né, agregando informação para o nosso estudante. Muito bem, fico contente que a gente conseguiu essa prática. A outra prática é igualzinho, só que usando o M-Block. Então, agora você fecha o Arduino, inclusive online, fecha ele. Quem está no offline, fecha também. Dica, Grace, se você está no offline, com o M-Block ligado, acionado, rodando, e o IDE junto, dá incompatibilidade. Porque ele vai usar a mesma porta. Então, ou tapa um ou tapa outro. Então, você desliga um deles. No nosso caso, já fechei meu Arduino IDE e vou liberar agora o M-Block. Então, você que baixou o M-Block, ou você quiser usar o M-Block online, também dá.
Tranquilo? Eu vou usar aqui meu offline. Então, eu vou acionar ele. Ele tem um ícone na área de trabalho, né? Inclusive, o símbolo dele, o ícone que representa o bloco é um pandinha, né? Azul. Pandinha azul. Acho que é um pandinha. Você aciona o teu aí. Vai chamar o teu bloco offline. Então, eu preciso fazer conexão com nossa conta, nosso perfil online, lá no bloco online. Só se quiser, tá? Não é obrigatório. Então, vamos a esse cara aqui. Deixa eu só trocar de janelinha. Compartilhar. Só alguém me fala aí, ó. Tá ok. Isso. Muito bem. Estou com a minha janela em bloco aberta. Como eu já estava conectado antes com o meu perfil offline, vai aparecer bem no canto superior direito, o meu perfil do online, tá? Se você não quiser, não é obrigatório. Eu sugiro que faça um perfil no online. Cria lá seu perfil, sua conta. Aí tudo que se grava aqui no teu offline pode sincronizar com o teu online, tá? Mas não é obrigatório. O que me interessa nesse momento, né? Pode ver que a janelinha é bem parecida com o Scratch, que a gente trabalhou com pensamento computacional aí, muito parecida. Eu vou ter blocos de comandos aqui no meio. E a minha esquerda, deixa eu lembrar o nome dele, é Rodrigo? É Rodrigo? Que entrou conosco aí? É isso? Acho que é, né? É Rodrigo? Fala aí, Rodrigo, conseguiu baixar? Se é que o teu nome tá certo, né? Isso é Rodrigo. É Rodrigo. Tá aí, Rodrigo? Bom, ao você acionar o M-Block pela primeira vez, não vai aparecer aqui em dispositivos Arduino. Tu vai ter que adicionar a placa Arduino. Você clica no botão adicionar. A explicação lá da aula passada, lembra do Cleiton, né? Você vai aqui, mais ou menos na metade da janela, escolhe Arduino Uno. E como já está instalado na minha máquina, não aparece o maisinho. Para você que vai ser pela primeira vez, vai aparecer o maisinho aqui. Clica, vai baixar lá da plataforma a placa Arduino Uno. E eu já deixo aqui a minha estrelinha marcadinha, tá? Dispositivo usado na maior parte. Aí, cada vez que você acionar o M-Block, já fica aí a placa adicionada. Mas se você não fez, faça agora, tá? Clica no maisinho. A minha não aparece, porque já está baixado, né? Vai aparecer um verdinho aqui se eu quero atualizar. Eu não vou atualizar nesse momento, tá? Aí, eu vou dar um cancelar. No teu caso, dá um OK, tá, gente? Clica lá no adicionar Arduino Uno, clica em OK, e vai aparecer na sequência para você aqui Arduino Uno. Tranquilo? Muito bem. No meio da janelinha, nós temos os blocos de ações, né? Lembra qual é a nossa principal comandinho lá do Arduino IDE? É o void setup, né? E o repita para sempre, né? Então, vem aqui, ó, em eventos, quando o Arduino começar. Professor, não apareceu esse bloquinho aqui para mim. É porque você não adicionou a placa Arduino, tá? Aliás, tem várias plaquinhas que você pode adicionar aqui, inclusive drone. Eu já fiz teste com drone aqui. Beleza. Vem aqui, ó, quando o Arduino começar, que é o nosso void setup. Agora, eu preciso de um bloquinho de controle. Bloco de controle. Não tinha lá um void loop? Aqui é o nosso repetir para sempre, ó. E os bloquinhos, eles se encaixam no outro. Muito bem. Então, seguindo a sequência aí, quem está fazendo? Quem nunca usou M-Block, né? M-Block é plataforma... Professor, Oi. Posso tirar mais uma dúvida? Claro. Pelo Chromebook, quando a gente entra em modo adicionar pessoas, acontece que nem o Arduino, a gente tem que baixar. Não aparece, né, ali nas ferramentas já baixadas. E aí, como que eu faço para baixar esse? Ou eu posso usar o aplicativo lá do Robótica Paraná? Eu acho que do Robótica Paraná, não. Na plataforma lá, né? Tem que usar o M-Block online. Não offline, tá? Alô? Você está no ar ainda? Acho que ela travou, prof. Acho que ela travou. Mas então, também do online, sempre usei online, tá? Isso? Não, tranquilo. Quem está com o Chromebook, ele tem que ser online. O Chromebook você não instala nada. E às vezes no Chromebook pedia para colocar uma extensão. Ele só queria economizar na piscina. Mas a lógica, depois que você abrir a janela, é a mesma, tá?
tem que estar lá o Arduino com a extensão já ligada. Eu vou fazer. Fala aí. Tem algum áudio aberto aí. Isso, obrigado. Bom, com relação aos bloquinhos, entenderam que posso desencaixá-los e encaixá-los, né? Repetir para sempre. E agora, o que eu tenho que definir dentro do repetir para sempre? Definir qual é o pino que está trabalhando, né? Então, Rose, nós temos aqui em cima, o primeiro bloquinho é pinos. E aqui tem uma quantidade de opções. Vamos lá, ó, definir pino, saída do pino digital. Sim, eu quero o pino digital. Eu vou arrastar aqui. Ah, professor, mas está aparecendo o pino 9. Não tem problema, clica ali, ó, e coloca 13. O pino digital 13, lembra? É o meu LED interno. Vou definir como alto. Alto é o height, aqui está em português. E depois não ter que esperar alguns segundos? Sim. Aí eu tenho aqui no nosso bloquinho de eventos, desculpa, controle. O primeiro bloquinho é esperar um segundo. É o meu delay, que a gente acabou de usar. E aqui é unidade de segundos mesmo. Aqui não é milissegundo, tá? Ah, professor, eu quero testar meio segundo. Então põe 0,5. Ou, que nem os alunos, 0,1 aqui. Ou 0,01. O que dá uma verdade muito rápida. Vamos deixar aqui um segundo, conforme o mesmo exemplo. Esperar um segundo. Bom, não vou ter que repetir o bloco de pino e de esperar? Então, como o Cleiton ensinou pra gente, a gente vai aqui com o mouse em cima do nosso bloquinho definir saída pino digital 13, botão direito, duplicar. Duplicou, você encaixa aqui em esperar. O que muda agora? Alguém pode me falar? Do primeiro comando para o segundo? O que eu faço com a porta 13 agora? Colocar embaixo. Muito bem. Tá? Coloca embaixo. Ou, em termos de diagrama elétrico, você vai desligar a porta 13. Então, pela lógica, Arduino começando, pino 13, receba alto. Espere um segundo. Pino 13, receba baixo. Espere um segundo. E retorna. Pode ver que tem uma setinha aqui de retorno, né? Quero repetir para sempre. Bom, o código é só isso. Só isso. Muito simples, né? Você vai fazer um blink ou um piscar por um segundo. E agora, professor, como é que eu carrego? Então, atenção. À minha esquerda aqui, na minha janela, eu tenho aqui um conexões, tá? Então, vão à esquerda na janelinha conexões. O que é conexão? É escolher a tua placa e a tua porta. Clica nela. Obviamente que o teu Arduino Uno tem que estar já espetado, conectado no USB. Aí você vai marcar a caixinha, mostrar todos os dispositivos. Agora aparece a porta. Quais portas? As que ficaram anteriormente e a que eu estou usando aqui é com 7. Então a minha é com 7. Beleza? É com 7 aí. Tá marcadinho já? Tá marcadinho. Tá? Então, conexões, ó, aqui na janela apareceu conectado, verdinho. Tem que aparecer conectado, gente. Se não aparecer, falta drive ou você escolher a porta errada. E agora que está conectado, eu posso enviar esse bloquinho para o meu Arduino. Atenção para vocês não confundirem. Eu tenho 2 carregar aqui, percebem? No meu entendimento de acadêmico de IHC, né? É uma disciplina sobre interface homem-máquina. Aqui tem que ser nomes diferentes, né? Porque pode dar aqui uma confusão. Se você clicar nesse carregar, você vai alternar de carregar para viver, que é outra modalidade do mesmo bloco. É esse carregar de baixo, tá? Que tem uma setinha de enviar, né? Ou fazer o upload. É nesse que você vai apertar agora. Código prontinho. Clica em carregar. O de baixo, não o de cima. Vai abrir uma janelinha com uma barra de progresso, fazendo o upload para o teu Arduino. Como o código é o mesmo, e agora está lá piscando a cada um segundo. Para provar para vocês, né, que eu não estou usando do IDE, eu vou alterar aqui o tempo, tá? Deixa aqui 0.050403, 300 mili, 0.3. Não precisa ficar tirando o cabo, tá, gente? Já está conectado. Só dá um carregar de novo. Carregar. Ele vai trocar automaticamente o que está lá gravadinho na placa. Perceberam que piscou? Olha só meu LED lá. 0,3 segundos. Está mais rápido, né? Aí você vai testando aqui com os alunos, né? 0.1. 100 mili.
0,1. Ou seja, é 1 segundo dividido por 100 pedaços, você pega um pedacinho, né? É isso que é 0,1 segundo, né? Ou seja, é muito rápido. Carregar. Embora que a Fórmula 1 aplica lá milissegundos, né? Distância entre os veículos. Vamos ver o que deu lá? Agora está mais rápido. Enfim, vai testando aqui, vai descendo 0,09. Será que dá para enxergar lá 0,09? Mexi aqui um pouquinho com a minha câmera. 0,09. 0,09. Carregar. Abriu o progresso, deu um OK. Aí, um pouquinho mais rápido, a frequência está maior, né? Muito bem. Vamos parar a apresentação. 9h30, já está quase no laço. Ainda falta o Tinkercad. Em bloco, tranquilo, gente? Tranquilo, em bloco? Alguém que nunca usou em bloco, que está usando hoje, conseguiu usar em bloco? Bárbaro, acho que é o teu caso. De boa? Pode comentar aí. O que você achou? Tranquilo? Bem tranquilo. Bem tranquilo, né? Muito bem. Eu gostaria de mostrar o Tinkercad para vocês, mas com um detalhe a mais. É igual da aula passada, tá? Igualzinho da aula passada, quem esteve conosco aqui. Só que eu quero mostrar um detalhe lá a mais para vocês. Então, você que... a hora que você fechar o bloco, vai pedir, posso gravar o meu código? Pode, Daiane. Você pode gravar tanto no offline, guardar no seu computador, tá na opção, ficheiro. A bloco de tradução é para português Portugal, tá? Ficheiro, guardar no meu computador. Aí você abre uma pastinha lá e guarda. Ou, se quiser mandar para o online, tem que ter uma conta criada lá daí. Então, abre aí agora, Jackson, um site chamado Tinkercad. Não sei se você conhece. Conheço. Conhece? Então, você já deve ter o perfil lá, teu, né? Eu vou abrir o meu aqui e quero mostrar para vocês também o mesmo exemplo, tá? Que é do Blink. Só deixa eu trocar minha página aqui. Janela, Tinkercad, compartilhar. Eu até ia perguntar, professor, no M-Block ali, ele tem a opção do lado ali de mudar para a linguagem, né, do computador. E é a Python, é isso? Você pode trabalhar com outras linguagens, tá? Então, pode mas trabalhar. No caso... No caso do IDE é o C++. Ah, tá. É o C++. Isso. Estão chegando aí na janelinha do Tinkercad? Sim? Alô? Aqui tá ok. Beleza. Então, clica no teu perfil ou aqui no ícone do Tinkercad. Vai abrir ali o teu dashboard, né? A tua janela principal. Eu quero criar um novo projeto. Então, vem aqui em circuitos. Tem um monte de circuitos criados aqui já, né? Ou se vem aqui na tua foto, ou no teu ícone que você está novo circuito. Lembrando que vai abrir uma janelinha nova, para quem conhece, né? Você vai trocar o nome, né? Troca o nome aqui em cima à esquerda, canto superior esquerdo. Lembra de trocar o nome, colocar aqui formadores, turma B, Blink. Aí eu lembro que é do Blink. Blink, NK. Só dá um enter que ele troca. O que eu vou pegar aqui, Daiane? Ó, somente o Arduino Uno. Só ele. Tá? Só o Arduino Uno. Se você clicar agora no ícone de código, Daiane, tu vai observar que ele já me traz o Blink aqui para mim, ó. Bem parecido com o nosso M-Block. Só que lembrando que Tinkercad é simulador. Você não vai enviar para o Arduino. É só um simulador online. E aí, o que eu queria mostrar para vocês de diferente, que bem aqui em cima, ao lado do iniciar simulação, eu tenho um acima aqui, ó, vista esquemática, é o diagrama elétrico do Arduino. Percebe? Tá ele aqui, ó. Então, um circuito eletrônico, um circuito integrado, ele é representado por um retângulo, onde tem aqui os terminais e a identificação dos terminais. Se eu colocar um resistor lá, tá, vamos voltar aqui para o nosso vista do circuito. Se você colocar aqui um resistor, vai aparecer lá no diagrama resistor também. Beleza? Então, você que é da física, quer mostrar o diagrama elétrico, aproveita e mostra isso aí. Posso inicializar a simulação? Posso. Daiane, sem nada. Só estou com o meu Arduino. Olha lá, LED piscando.
Tranquilo? Você pode alterar o código, né? Colocar ele para mais rápido ou mais lento, alterando aqui no parâmetro do aguardar. Posso parar a simulação e escolher aqui, em vez de blocos, Jackson, somente texto. Se você tirar de texto, você perde o teu bloquinho, tá? Tem até uma mensagem aqui, ó. Vai perder o seu bloquinho. Vou dar um continuar. E aqui está o código que você pode copiar daqui, Jackson, e testar o mesmo circuito lá na plataforma Arduino IDE. Exatamente igual, ó. Óbvio que lá tinha mais comentários, né? Percebe? No caso do MBlock lá, a gente consegue fazer isso também? Copiar... Copiar e colar lá. Isso. Verifique se está igualzinho, ó. Ó, percebe que aqui está digital right, né? Exatamente igual. Se você colocar aqui agora para traduzir a tua página inteira para português, vai dar problema. Porque vai tentar também traduzir o comando. E aí, comando você não traduz, tá? Porque faz parte da linguagem. Muito bem, vou fechar aqui minha janela. Voltando ao nossa Meet. Parando a apresentação aí. Gente, Rosemary, é bastante informação, né, Rose? Eu sei que bacharelado em física dá 4 anos, né? Então, a gente está concatenando aqui num grande desafio. E eu sugiro que quem não é da área, que leia as apostilas, elas são bem, assim, foram muito bem feitas, tá? Óbvio que é um resumo, né? E, Pablo, se tiver dúvida, temos o nosso Classroom, temos lá tema de fórum, temos o WhatsApp, levanta a mão, né? Se eu não responder, alguém responde no nosso grupo. Alguém vai estar no momento ali disponível. Ó, Pablo, eu também não sei, mas acho que é por aqui. Entenderam? Muito bem. Alguém quer dar um feedback aí? Por exemplo, quem começou hoje aí, o Pablo ou o Jackson? O Jackson não estava com as plaquinhas, mas... né? Então eu já fiz, mecanicamente, já fiz bastante. Liguei o Arduino, conectei, fiz as coisas, né, copiando e colando e tal. Mas hoje eu vou ser sério pro senhor. Eu, assim, foi esclarecedor. A parte dos comentários ali nos códigos, para mim, foi assim, eu nunca tinha parado para pensar, para olhar ali, né? Normalmente é muito corrido na aula, então é só copia e cola, né? E agora fez um baita sentido ali os comentários, né? Já vai deixar muito mais simples para entender. Você veja que, às vezes, quem está já com uma certa experiência não dá muita bola para isso, porque, isso aí, tipo assim, é trivial, né? A gente já sabe, mas nós temos que explicar igual, porque tem gente que não sabe, não viu ainda, não sabe qual a diferença ou para que serve, né? E é importantíssimo as lembranças, ou os comentários, para você, daqui a pouquinho, já que você está com 500 projetos, vai lembrar de todos eles? Não lembra, né? Por isso que a gente vai comentando nos comentários. Pablo, quer comentar alguma coisa aí? Não, achei tranquilo, assim, fácil de fazer. Uhum. Beleza. Então, gente, mais alguém gostaria de falar alguma coisa aí? A Aline, que também é da biologia, né, Aline? É isso, né, Aline? Da biologia. Isso. Acertei? Não, mas foi tranquilo hoje, consegui fazer Tranquilo. os conteúdos certinho. Os conceitos lá da física de boa também? Sim. Não, os conceitos eu tinha, né, por causa do... A gente tem que dar os conteúdos, né, do 8º ano. Isso. Né, a gente acaba... Eu gosto, né, nas minhas aulas, de ficar atento à simbologia, tá? Porque a gente faz um desenho lá tudo esquisito, o cara acha que é resistor e não é. Depois ele pega uma literatura técnica e fala, esse símbolo aqui não é da resistor, olha só como ele tá aqui. Daí você explica, não, esse símbolo é americano, ou da dentro de serra. O retangular, Jackson, não, mostra para ele no site, ó, tá aqui, ó. Então, existem as duas maneiras, tá? Isso vai depender muito da região, né? A região internacional, qual é a simbologia que vai usar. Então, gente, tá aí 2 links para vocês. O primeiro é Jackson. Cadê o Rodrigo? O Rodrigo, acho que saiu aí, né? O primeiro link é da presença, tá? Então, é mais um documento oficial que eu uso para defender vocês. O primeiro link é da presença de hoje. A última pergunta é a palavra-chave. Hoje a palavra-chave é Blink. Tá? Blink. E o último link, Jackson, é a nossa avaliação do roteiro de hoje, no nosso encontro. Então, por gentileza, responda os 2. Ainda temos alguns minutos. Espero que eu esteja contribuindo com vocês, na formação de vocês, tá? Porque o objetivo maior, Daiane, né, é a gente levar o conhecimento para que os nossos estudantes aprendam. Né? A aprendizagem, ela tem múltiplas facetas, né?
Uma delas, sim, depende da nossa formação continuada. Mas outra depende do próprio estudante. A gente sabe disso. E então, o que nós podemos fazer, a gente vai fazer, né? Se esmerar o máximo aí. Passei para vocês alguns sites de simulação, muito interessante, PHIT. Quem é da física vai lembrar do Yenka ou do Crocodile. Também eram simuladores da elétrica. Fantásticos, né? Infelizmente, o Yenka é pago. A gente usa aí de forma com a escola, mas por pouquinho não dá para usar na escola. Ele pega como uma instituição, aí tem que pagar. Eu uso em casa. E tem outros simuladores, né? Professor, é Robótica 1 o nosso, né? É Robótica 1, isso. Enquanto vocês estão fazendo aí, vou pedir para vocês espantarem todo o espírito depressivo com um sorriso alegre no rosto aí. Pode ser? Então, aponte, a Regiane, se puder, a Regiane já está aí, né? Aponte o seu olhar aí com um sorriso maravilhoso. E no 3, 2, 1, beleza. Tá printado a telinha, né, Rose? Aí eu posso defendê-los também. A Rose não teve tal dia 21 de março. Teve assim, ó, tá aqui a foto dela, ela respondeu, tá na gravação, né? Porque pode acontecer, né? De sistema falhar, gente. Eu já vi esses dias o meu RCO falhou, tiraram todas as minhas disciplinas. Rose, fiquei desesperado. Ainda bem que eu uso relatório à parte, eu tenho planilhas Excel de tudo que eu faço nas minhas aulas. Então, eu tenho conteúdo, chamada, que dia que eu fiz. Se eu precisasse refazer o conteúdo do RCL, eu estava na mão. Mas será que todo mundo faz isso? Pois é. Daí fica na mão. E agora? Eu vou chutar valores, notas e tudo mais. Então, eu sempre tenho uma carta na manga do que eu passei para meus alunos. Até porque, às vezes, eu tenho 5 robótica 1. O que eu dei na turma A, B, C, D? Eu marco lá na minha planilha Excel, né? É uma forma que eu achei para não me incomodar com isso. Bom, gente, quase 9h40. Assim como eu, acho que alguns aqui também tem aula na sequência, depois do recreio, né? Agora tem o recreio, quem está no colégio. Sou grato pela presença de vocês. Aos novos aí, né, gente? Para quem não sabe, nós temos 2 novos aí, o Jackson e o Rodrigo. O Rodrigo, acho que teve algum problema aí na internet. Eles foram remanejados de outras turmas. E tivemos alunos nossos aqui, cursistas, que saíram da nossa turma. O caso do Leonardo, por exemplo, foi para uma outra turma para poder adaptar o seu horário. Falou, gente? Então, um grande abraço para vocês. Bom trabalho. Beleza, não esqueça, daqui 2 semanas, aproveite e fazer o plano, tá, gente? Até mais. Obrigado, hein? Obrigado, prof. Falou, de nada. Aline, levanta a mão, Aline. Professor, só uma dúvida aqui, no Sim. caso do Arduino que ainda está piscando, para retirar ele, eu tenho que fazer algo específico ou só tirar do USB? Para retirar o cabo? Isso, ele está piscando ainda. Pode tirar, não tem problema. Pode tirar? Pode tirar, Aline. Se você pegar esse teu Arduino e espetar ele em uma outra máquina USB, vai continuar piscando. Tá. Porque está gravado lá dentro dele. Tá. Sem problema nenhum. Pode tirar que ele não vai queimar, tá? Ok, Tranquilo. obrigada. Beleza, de nada. Um abraço, gente. Tudo de bom.